a ter êxito no nosso ministério. Mas vamos lá, vamos prosseguir. O que é ministério, pastor? Nós aprendemos algo interessante. Jesus, em toda a Bíblia, nos 4 evangelhos, está descrito as características daquilo que Jesus fez, o caráter do seu ministério. Marcos capítulo 10, versículo de número 32, por gentileza. Do 32 na sua casa você medita, do 32 ao 45. E ia no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no, atemorizados. E tornando tomar consigo os 12, começou a dizer as coisas que lhe havia de sobrevir. Continua o verso seguinte. E dizendo, eis que nós subiremos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte e os entregarão aos gentios. Continua. E os escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão, e o terceiro dia ressuscitará. Continue. Olha o que aconteceu. Jesus está descrevendo o caráter da sua missão aqui na terra, mas mesmo seus discípulos que andavam com ele estavam preocupados com outra coisa. Aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Vai, continua. E disse, o que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória assentemos um à tua direita e o outro à... Pode segurar aí. Jesus está descrevendo o caráter da sua missão. Seus discípulos, é importante lembrar isso. Nos primeiros anos de discipulado de Jesus com os discípulos, eles foram discípulos chamados para seguir, para aprender, depois servir, depois se tornaram amigos e por último apóstolo. Primeiro foi chamado para seguir. Seguir leva em conta aprender. Depois de aprender que Jesus enviou, e depois se tornaram amigos, mas apóstolos foram por último. Tem gente, irmão, que quer ser apóstolo antes de ser discípulo. Eu vou repetir. Tem gente que quer primeiro o cargo e depois... Não, irmão, com Jesus não. Primeiro você aprende, primeiro você senta, primeiro Jesus te ensina, primeiro você é orientado, primeiro você é habilitado, primeiro você é capacitado, depois as outras coisas vão acontecer gradativamente. Mas voltando ao assunto, eu não fugi do tema não. Voltando ao assunto, Jesus está falando do caráter da sua missão. Vai morrer, vai ser açoitado, vai ser preso, vai ser açoitado, vai morrer, tudo bem. Só que os seus 2 discípulos estão preocupados com 2 coisas que naquela época era preocupado. Eles se preocupavam com esses 2 lugares. Primeiro, os melhores lugares na mesa e os melhores lugares na sinagoga. E isso é cultura que está impregnada ainda naqueles que estão seguindo Jesus. Aí, João, seu irmão, disse assim, mestre, nós queremos uma posição no céu, estamos antecipando. Enquanto Jesus está falando da morte, eles estão preocupados, sabe com o que, irmão? Com a posição. Está no texto. Enquanto Jesus está dizendo, eu vou padecer, eu vou sofrer, tem gente preocupada com a posição. O que é isso, pastor? Estão preocupados mais com os benefícios do reino, com o dono do reino. Mais preocupado com os benefícios do reino, em fazer uma grande obra dentro do reino. Mas Jesus disse, não compete a mim isso. O Pai já reservou isso para os seus, para os meus discípulos. Cara, um de vocês vai ser escolhido o lugar, mas não sou eu que vou escolher, é o Pai que vai escolher. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: se preocupe em realizar uma grande obra que eu estou confiando na mão de vocês agora. Lá é outra coisa.
Porque mais importante do que o cargo, irmão, é como eu estou servindo no reino. O mais importante do que a posição é aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. O mais importante do que estar na frente é como eu estou executando aquilo que Deus me colocou para executar. E é por isso que tem muita gente se embaraçando. Se não citar o nome dele, a casa cai. Se não botar ele no cartaz, o negócio está certo. E aí começam os pormenores, a insatisfação. Eu vou mudar de igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque não, irmão, porque ele está preocupado com os benefícios do reino, com a posição no reino. E Jesus está dizendo: te preocupe em executar uma grande obra para mim, e o meu nome vai ser glorificado, e lá na glória já tem algo reservado para você. Alguém pode dar glória para Jesus? Alguém pode glorificar a Ele? Ele está dizendo: eu confiei nas tuas mãos o ministério, e eu estou querendo dedicação mais ainda. Oh, glória a Deus. É por isso que muita gente se embaraça, irmão, porque ele está preocupado com a posição, com o cargo. E a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar em executar aquilo que Deus nos confiou. Então, meus queridos, olhando para esse contexto, deu para compreender o que é ministério e dedicação do ministério? Amém? Êxodo 18. Tem algo interessante para nós, e eu já vou dentro do... Está tudo no contexto aqui. Êxodo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés, a Israel, seu povo, como o Senhor o tinha tirado do Egito. Continue, por favor. Jetro, seu sogro, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zíbora, sua mulher, a Zíbora, a mulher de Moisés, depois que ele havia enviado. Continua. Com seus filhos, os quais se chamavam Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro chamava-se Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai me foi em minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, seu sogro de Moisés, com seus filhos, sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde eu tinha acampado. Isso aí. Depois você lê o capítulo 12, 18 todinho, porque é uma lição gigantesca para nós. Ó, quem é o ministério mais velho aí? Jetro tem o ministério mais velho ou é Moisés? Jetro. Quem tem o ministério maior? Moisés. Mas quem é mais velho no ministério? Jetro. Quando Moisés está no deserto com todo o povo de Israel, a Bíblia diz que Jetro traz para Moisés sua esposa e seus filhos. Quando Jetro chega, Moisés conta tudo que Deus fez. Ele é humilde, ele diz: não fui eu não, foi Deus. Tudo que Deus fez para com ele e o povo de Israel. Jetro, que é mais velho no ministério, se alegra e sacrifica a Deus junto com Moisés. Porque assim, obreiros mais experientes, obreiros mais experimentados, devem se alegrar com a geração que está se levantando. Eu vou repetir: obreiros mais experimentados não podem ter ciúme. Ele deve se alegrar e deve dar espaço para a geração nova que está se levantando, que é Deus que está levantando. Observe bem. Só que a segunda lição desse texto é que Jetro, que é mais experiente, Moisés, que tem um ministério maior, Jetro não deixa de dar lição a Moisés, e Moisés não deixa de ouvir aquele que tem um ministério maior, mais experimentado, mais experiente. A primeira lição desse texto é que ele traz a esposa e os filhos. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque ninguém tem ministério sólido sem família. Eu vou repetir: ninguém tem ministério estruturado sem família. Ninguém anda só, ninguém prega só, ninguém canta só, ninguém auxilia só. A tua família é o teu maior ministério, bendito seja o nome do Senhor.
pode até cantar bem, pode até auxiliar bem, pode até pastorear bem, pode até pregar bem, mas a tua família, a minha família, é o nosso maior ministério. Noé pregou quase 120 anos, não salvou ninguém, mas salvou a sua casa. Mais importante do que pregar para os outros é cuidar da nossa casa. Paulo disse a Timóteo nessa segunda carta dele, a Timóteo, ele disse, olha, na primeira carta ele disse, quem não cuida da sua casa é pior do que o infiel. O que Jetro está dizendo é o seguinte: Moisés, teu ministério é grande, foi Deus que te chamou, eu me alegro com o que Deus está fazendo na tua vida, mas eu estou trazendo a tua esposa e os teus filhos, porque teu ministério terá mais êxito com a tua esposa e teus filhos do teu lado. Você pode glorificar a Deus? Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Levante a sua mão, por favor. A tua casa vai continuar de pé, a tua família vai continuar de pé. Deus está escondendo a tua família. O teu ministério terá mais êxito quando a tua família estiver mais ainda aos teus cuidados. Você é o pastor da tua casa, você é o sacerdote da tua casa, você é o missionário da tua casa, você é o provedor da tua casa, você é o cuidador da tua família. Quem pode dar glória? Quem pode exaltar? Quem pode glorificar? Aleluia! Deus está escondendo a tua casa hoje. Deus está escondendo a tua família hoje. Aí você pode estar dizendo, pastor, está afastado, tem nada não. Jesus vai trazer de volta. Jesus vai restaurar. Jesus vai levantar. Jesus vai colocar de pé. Só que Moisés está ali vendo ele trabalhar. No outro dia, dia seguinte, Moisés sentado e o povo todinho, ele atendendo o dia todinho. Aí Jetro disse assim, olha, Jetro está vendo Moisés trabalhar o dia todinho. Ele disse assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele terminou o ofício de atender o povo, quase 2,5 milhões de judeus, se atender várias questões naquele lugar, não é fácil não, no meio do deserto. Aí Jetro disse assim, olha, eu sou mais velho, tu tem um ministério maior, mas eu sou mais experiente. Eu já te dei a primeira lição. Trouxe a tua família, que ministério sem família é fracasso. Tu não anda só. Mas agora tu não pode cuidar da igreja só você. Só tu. O Moisés dirigindo lá na porta, auxiliando na porta. O Moisés dirigindo o culto. O Moisés arrumando a mesa. O Moisés na mesa da ceia. O Moisés cantando, o Moisés pregando. Tu não pode fazer a obra só. Não adianta tu ter muito cargo e não fazer com excelência aquilo que te foi confiado. É melhor pegar um serviço, um só, ou ter um só talento, ou 3 talentos, mas fazer com excelência do que muita coisa e não fazer com excelência. Tu vai te cansar, Moisés, e vai cansar o povo. E aí? Separa homens hábeis. Eu acho que se eu não me engano é o verso do mesmo capítulo, é o verso 27, 29. Verso 29, deixa eu ver. 29. Não, o 22, perdão, 22. Ó, é do verso 21 até os versos seguintes. Moisés diz, separa homens hábeis, homens tementes a Deus, que não sejam avarentos, para estar auxiliando você na obra, porque senão tu vai te cansar e cansar o povo. Então tu não pode fazer tudo. Então separa homens para trabalhar contigo, e a obra vai crescer mais ainda para a glória de Deus. Ninguém faz tudo, irmão. A gente tem o crescimento na obra maior quando a gente trabalha em companheirismo, dividindo a carga, o fardo. Se você assumir tudo, você vai enfadar-se e prejudicar o rebanho, porque você vai ficar tão irritado em meio ao enfardo do cargo, e não vai dar espaço para alguém crescer do teu lado. Então divide o cargo, divide as tarefas, e Deus vai continuar
crescendo o teu ministério para a glória de Deus. Então, quando a gente divide isso, as coisas crescem. Você observa que Moisés, a segunda lição que Jetro vai dar para Moisés, é que ele não pode fazer tudo só, que ele vai se cansar e cansar o povo. Então divide as coisas. Pois bem, vamos lá. Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14, vamos voltar lá. Deu para entender o que é ministério e dedicação no ministério? Amém? Tá bom. Vamos lá. O capítulo de número 4, versículo de número... é o 18. É o 18? Parei. É o 1 Timóteo. Perdão. Onde está o tema da... não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Isso se repete na segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 6. Tá, vamos lá entender o que é isso aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo está preso e tem perspectiva de ser solto. A primeira carta tem 6 capítulos e 113 versículos. Paulo escreve a Timóteo, está preso e tem perspectiva de ser solto, e é solto. Deu para entender? É solto. Na primeira carta ele auxilia, ele orienta a Timóteo a como levantar obreiros, separar obreiros para a obra. Não só isso, mas instrui ele a defender a fé por meio daqueles que estão lutando contra o reino, como Alexandre, como Emineu, que estão lutando contra a obra do Senhor. Então ele escreve a um jovem obreiro para lhe dar orientação de separar obreiros para a obra, e não só isso, como vencer em si as questões que estão lutando contra o reino. Então, é por isso que ele diz para ele não desprezar o dom. Aqui é não desprezar. Tu não despreza o dom. Há um ministério sobre a tua vida. Não foi homens que te confiou, foi Deus que te confiou. Não despreza isso na tua vida. Agora, na segunda carta, no capítulo 1, o versículo 6, olha lá, é diferente. Aqui é não desprezar. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. É a mesma coisa. O saudoso pastor Antônio Gilberto diz que é a mesma junção. Lá ele diz que é os presbíteros, mas Paulo também estava junto quando ele foi separado. Vocês estão entendendo? E a palavra dom, saudoso Antônio Gilberto disse isso, que a palavra dom é charisma, que fala de qualificações ministeriais. Qualificações ministeriais. A palavra ali, que tem a conotação dom, charisma, ela tem a direção de quê, pastor? Desperta o dom de Deus que há em ti. Em outras palavras põe em chama as tuas qualificações ministeriais. Eu vou repetir. Põe em chama, no poder do Espírito Santo, as qualificações ministeriais que Deus te deu, Timóteo. Não deixa apagar o fogo. Não deixa apagar a chama da obra de Deus. Não deixa apagar a chama do talento que Deus te confiou, dos dons ministeriais que Deus te confiou. Não deixa apagar, Timóteo. Põe em chama o dom de Deus que há em ti. Charisma é isso, é colocar em chama o dom. Qualificações ministeriais. Desperta. Mas pastor, por quê que lá ele diz
não despreze. E aqui ele diz, desperta. Lá ele está dizendo no começo da fé de Timóteo, que Timóteo é um jovem obreiro que está se aperfeiçoando naquilo que Paulo que está instruindo ele, está se aperfeiçoando. Então ele está dizendo, não despreza. Tanto que ele diz na primeira carta, não despreza a tua mocidade. Cuidado com a foge das paixões. Tenha cuidado, é isso que ele está dizendo na primeira carta. Tenha cuidado com o dom que Deus te confiou. Agora aqui não. Aqui Timóteo já está mais maduro. Da primeira carta para a segunda, que é 4 capítulos e 87 versículos, é diferente. Da primeira carta até a segunda, Paulo já é solto. Mas na segunda carta, passado de um tempo, Paulo está preso. E Paulo não tem mais perspectiva de ser solto. Paulo sabe que vai morrer. Mas Paulo era tão convicto da sua chamada. Coloca aí, meu santo. Atos 21. Se eu não me engano, 20 e 21. 20 e 21. Atos 20 e 21. Olha lá. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continue, por favor. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Continue. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera o quê? Me espera o quê? Continua. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o quê? O ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele recebeu de quem? Do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Rapaz. Eita, irmão, deixa eu falar algo para vocês aqui. Quem é de nós que de cidade em cidade ouviria do Espírito Santo dizer: não tem bênção para ti não, tem prisão, tem cadeia, manteria de pé firme o ministério, manteria de pé a pregação, manteria de pé as convicções. Paulo manda chamar os que estão em Éfeso, os anciões, a Mileto, que ele não pode ir lá porque ele foi perseguido. E de lá é a última despedida de Paulo. Ô irmão, mas ele está dizendo: olha, está me esperando cadeias e prisões, mas eu com alegria eu vou cumprir meu ministério. Aí alguém disse: eu vou parar porque estão me perseguindo, eu vou desistir, não vou estar mais no cargo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, porque estão falando mal de mim. Paulo disse: tem cadeias, tem prisões, mas eu estou pronto até morrer por amor ao evangelho, mas eu vou cumprir meu ministério. Levante a sua mão. Nenhuma prisão, nenhuma cadeia, nenhuma palavra vai fazer você desistir ou recuar da chamada de Deus na tua vida. Quem pode dar glória para Jesus? Eu tenho mais um texto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Esse é o Paulo, ó. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu mais ainda, em trabalhos muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo, em morte, e muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Você sabe o que é isso? 5 quarentenas de açoite? 5 vezes 39 dá quanto? Cadê o bom de conta? 5 vezes 39 190, 195. 195. Por quê, pastor? Os judeus eram criteriosos, com medo de pecar contra Deus. Quando alguém errava, eles davam 40. Aí ficaram com medo, eles davam só 39.
Paulo está dizendo, 5 vezes eu fui açoitado, 39, 5 vezes dos judeus, 195 vezes eu peguei açoites, mas isso não me fez desistir do meu ministério. Isso não fez eu parar a chamada que Deus me confiou. Oh, glória a Deus. Irmão, 5 vezes era 39 chicotadas, menos uma, porque era 40, mas o judeu só dava o 39 com medo de pecar, só dava 39. 5 vezes Paulo recebeu 125 vezes nas costas, mas ele diz, pode bater, mas o meu ministério está de pé, pode bater, que eu vou continuar crente, pode falar mal, que eu vou continuar adorando, pode fazer o que quiser, mas meu ministério, ele foi confiado por Deus, e eu vou entregar nas mãos daquele que me confiou. Toda vez que eu leio esse texto, a minha alma salta, meu coração bate forte, porque só quem sabe o que é o valor do ministério sabe, confia no grande Deus que lhe confiou o ministério. Não é fácil ser crente, nem muito mais ser um obreiro do Senhor, porque a carga é maior, a responsabilidade é maior, os deveres são maiores, e devemos cumprir com honra, glorificando o Senhor, com toda a humildade. A credencial não me faz maior do que ninguém, o talento não me faz maior do que ninguém, a chamada não me faz maior do que ninguém, os cargos não fazem-me maior do que ninguém, mas o Deus que me chamou, esse é maior do que todas as coisas, e o meu talento, aquilo que Deus me confiou, deve ser exercido para a glória dele e glorificação do seu santo nome. Não pare o seu ministério por nada, não pare aquilo que Deus te confiou, não pare a sua chamada, seja qual a área for. Se auxilie com exatidão, se é diácono, com exatidão, se é presbítero, com excelência, se é evangelista, com graça, com conhecimento, se é pastor, faça o teu melhor para a glória de Deus. E Paulo, irmão, está preso, sabe que vai morrer, e agora ele vai escrever a Timóteo a última vez, a epístola pastoral. Na primeira carta a Timóteo, ele escreve para Timóteo, está preso, é solto, a jornada continua, mas na segunda não. Na segunda ele diz algumas verdades para Timóteo, está no capítulo 1, 3 dela, ele diz assim, ó, lembro-me, fazendo menções em minhas orações ao teu respeito, a Deus, lembro-me da tua fé não fingida e das tuas lágrimas sinceras. A primeira grande verdade que Paulo está dizendo para nós nessa noite, pela palavra de Deus, daquilo que deixou para nós de exemplo, o Espírito Santo está colocando no nosso coração, tenha sempre do seu lado alguém que é verdadeiro, que não é fingido, que vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Eu vou repetir, tenha do seu lado alguém verdadeiro, que a fé é sincera, que as lágrimas são verdadeiras, que não é fingido em todos os momentos da sua vida, não pelo que você tem, mas pelo que você é na presença de Deus. Porque não vai te deixar só, porque não vai ter vergonha de você, porque vai estar contigo não pelo que você tem, mas pelo que você é. A segunda verdade que Paulo vai deixar a Timóteo, ele diz, lembra-te da casa de Onesíforo. Quem foi ele? Quando todo mundo me abandonou em Roma, ele chegando em Roma, ele me procurou em todos os lugares, e quando me achou, está na primeira carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número, o óculos não me ajuda, verso 16,
Sabe o que ele diz? Lembra da casa de Onésiforo. Por quê? Porque quando chegou em Roma, me procurou em todos os lugares, e quando me achou, me confortou e me foi de consolo perante o Senhor, para a glória de Deus. O maior de todos os apóstolos está mostrando humildade e gratidão, dizendo: alguém Deus usou para mim, alguém Deus levantou para me consolar quando eu estava triste, quando eu estava angustiado. Deus levantou alguém para me ajudar. Seja grato com alguém que te ajudou no momento de crise, para a glória de Deus. Seja grato. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele vai mais. E o que ele diz, pastor? Ele diz: olha, eu vou encerrar agora, 9 horas. Olha, Timóteo, não te envergonhe das minhas prisões e nem do evangelho de Cristo. Continua pregando, continua crente. Por que Paulo diz isso para ele? Porque naquela época Nero lança fogo em Roma, Paulo está preso. E quem era amigo de Paulo era preso, condenado e executado. Por isso é que Timóteo está com medo. E Paulo diz assim: não te envergonhe das minhas prisões e nem do evangelho de Cristo. Oh, glória, aleluia. Aí ele manda uma carta dizendo: olha, eu vou morrer. Ei, a minha cabeça está a prêmio. A minha cabeça está a prêmio. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Porque eu já sei que está sendo oferecido à minha cabeça. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. E aí? Tem uma coroa preparada não só para mim, mas todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus. Em outra palavra, a palavra está dizendo: ei, eu sei que eu vou morrer, mas eu ainda tenho força da parte de Deus para te dar força. Bendito seja o nome do Senhor. Ô pastor, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: mesmo o obreiro estando cansado, triste, angustiado, ele ainda tem força para dar para quem não tem. Ele ainda tem graça da parte de Deus para dar para quem não tem. Ele ainda tem ânimo para dar para quem não tem. Timóteo está desanimado e ele está preso, sabe que vai morrer, mas ainda tem força para dar força para quem não tem. Isso é o peso de quem sabe o valor do seu ministério. Mesmo angustiado, mas ele sabe que tem força para dar para quem não tem. E é nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmão, que Deus usa você com mais graça para a glória de Deus. Que Deus usa as tuas mãos para levantar alguém. Que Deus usa a tua palavra para dar conforto para alguém. Que Deus usa a tua vida para levantar alguém. E Deus vai te dar tanta graça nessa noite, que nunca mais tu vai dizer uma palavra desfavorável, não. A palavra que vai sair da tua boca vai ter peso, vai levantar, vai restaurar vida, vai levantar vidas, vai confortar vidas, vai ser usado de uma forma maior e mais poderosa para a glória de Deus. Mas a última lição das muitas que estão aqui, no capítulo 4, versículo de número 11, ele diz assim: traz João Marcos contigo, porque muito será útil para o ministério. Quem foi João Marcos? O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, João Marcos abandona a obra missionária. No capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, os últimos versículos, há uma contenda de Barnabé com Paulo. Por quê? Porque João Marcos está ali, que é sobrinho de Barnabé. E Paulo disse: ele não vai com a gente não. E Barnabé diz: por quê? Porque lá atrás ele abandonou a gente. Ele não serve para o ministério. E o texto diz que há uma desavença, uma troca de palavras, não no sentido de palavrão, mas não vai, não vai, não vai. E eu posso até fazer uma conjectura. Barnabé dizendo: Paulo, lembra que quando o povo não cria em ti, eu te ajudei no ministério. E agora tu não quer ajudar a João Marcos? Agora tu não quer dar uma palavra de crédito para ele? Mas o texto diz que eles se apartam ali. Paulo vai com Silvano, Silas, para Filipos, e eles voltam para trás. Barnabé e Marcos. O Marcos que escreveu o Evangelho. Volta para trás.
E Paulo sabe que vai morrer, mas ele vai deixar uma grande lição para nós. Diz: olha, lá atrás eu deixei uma lacuna no meu ministério. Eu, o grande Paulo, pregador da graça, que operei milagres no nome do Senhor, maravilha, fiz muito para o reino, sofri muito, mas eu não posso deixar uma lacuna no meu ministério. Eu prejudiquei alguém lá atrás, descredibilizando ele quando alguém credibilizou. Eu não posso deixar essa lacuna. Traz Marcos contigo, porque muito será útil para o ministério. Eu vou repetir: traz o Marcos contigo, porque vai servir ao ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está nos ensinando que quando alguém falha, não deve ser jogado fora, que quando alguém erra, não deve ser jogado fora. Ajuda, se tu não puder falar uma palavra de apoio, não mata, porque amanhã Deus pode levantar ele, porque amanhã Deus pode colocar ele de pé. Ajuda ele, porque amanhã Deus pode levantar um João Marcos para a glória de Deus. Porque Deus é perito em pegar o descredibilizado e credibilizar. O que não tem forma, dá forma. O que é vazio, encher. Deus é perito em fazer isso. E às vezes, no afago de fazer as coisas no reino, a gente vai deixando, atropelando muita coisa. E Deus está nos lembrando: cuidado, o reino é meu, tua vida é minha, e a do outro também. Cuidado para tu não atropelar aquilo que eu já paguei um alto preço pelaquela vida e já ressuscitei para levantar ele. Palavras matam, ações matam, e a gente deve ter muito cuidado para não matar aquilo que o próprio Cristo já deu vida. Eu vou encerrar agora. Se coloque de pé, por gentileza. 9 horas, 9h05. É por isso que Paulo diz a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Não despreze o teu ministério. Tenha zelo. Bota lá, meu filho, a capa. Não despreze o teu ministério. Valorize ele. Olha lá, valorizando o meu ministério. Valorize aquilo que Deus confiou a você. Não foi homens, foi o Senhor. E Deus nos confiou para que o nome dele fosse glorificado e para que o reino crescesse para a glória de Deus. E nessa oportunidade, meus amados, eu quero orar por você. Por isso é que Paulo disse a Timóteo: vem ter depressa comigo, Timóteo. O lugar onde estou é frio, traz a capa, mas traz os pergaminhos. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso deixar as escrituras. Eu vou morrer, mas eu quero deixar uma lição, que as escrituras têm que estar em primeira mão na nossa vida. As escrituras não podem sair da nossa vida, porque quando o obreiro esquece das escrituras, seu ministério defilha, seu ministério para, seu ministério não avança. Mas quando ele se esmerila nas escrituras, ele avança, ele cresce e é um canal de bênção para muita gente. Quem pode glorificar ao Senhor? Quem pode glorificar a Ele? Eu quero nessa oportunidade orar por você, para que Deus te dê mais graça ainda. E se você quiser vir aqui à frente: pastor, eu quero crescer o meu ministério mais ainda, pode vir, eu quero orar por você. Pastor, eu quero mais ainda avançar, eu quero ser melhor em Deus, eu quero crescer mais, pode vir, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério. Valorizando o ministério. Ministério é isso. É um ofício que deve ser feito com zelo, com dedicação, com honra, porque foi o Senhor que nos confiou. Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus vem buscar a sua igreja, mas o Senhor está dizendo: eu te confiei o ministério. Não me importa se auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, seja qual ministério for, o talento, eu que te confiei pelo meu Espírito, e tu deve exercer com graça, com ousadia,
ousadia, com autoridade, com o poder do Espírito, manejando a minha palavra, com graça, com glória, com unção, porque somente a chama do meu Espírito pode te dar o ministério com poder, crescimento, com graça, com glória. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo teu servo, eu oro pelo teu servo, a tua serva que está ali também, Senhor. Este homem, este obreiro, este pai, este senhor, este jovem, este auxiliar, este diácono, este presbítero, este pastor que o Senhor confiou o ministério a ele. O Senhor usou os homens, os líderes, para confiar o ministério a ele, mas é o teu Espírito que escolheu a cada um deles. E o Senhor está dizendo: quem tem ministério deve a mim, quem tem ministério deve exercer, quem tem ministério deve ter zelo, quem tem ministério deve ter amor, quem tem ministério deve honrar o que eu confiei. Se é cantar, cante com graça. Se é pregar, pregue com autoridade. Se é auxiliar, auxilie com graça, com autoridade, dedicação, com zelo, e o Deus do céu vai ser glorificado. Pai querido, eu te apresento o teu povo, teus filhos, teus servos. Estende a tua mão. O Espírito Santo está renovando ministérios. O Espírito Santo está renovando aqui. Recebe esta unção, uma unção nova, uma autoridade nova. Teu ministério nunca mais será o mesmo. Prepara para crescer mais. Novas revelações da palavra. Uma graça de Deus está vindo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Recebe essa graça, recebe essa unção, recebe essa autoridade. Jesus está renovando. Um minuto de glória, um minuto de louvor, um minuto de gratidão a este Deus. Valorize o teu ministério. Recebe uma unção nova, recebe autoridade. Senhor nosso Deus, faz isso para a tua glória, e que teus filhos possam crescer muito mais, teus filhos possam ser mais usados por ti, que a obra na mão deles possa ser exercida com graça, poder, autoridade e crescimento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda, dá um brado de glória para o Senhor Jesus. Meus queridos, muito grato, agradecer ao pastor pela oportunidade, pastor Félix, pastor Larilson, todos que aqui estão. Deus em Cristo abençoe, e que essa palavra possa continuar, o Espírito de Deus falando aos nossos corações. Irmão, nós temos livros ali fora, viu? Livros ali fora, nós temos A Vida e o Ministério, o Ministério e a Vida de um Ministro, pastor Hernandes Lopes. Nós temos pastor Antônio Gilberto, Frutos do Espírito. Nós temos 100 mulheres que deixaram a sua história nas Assembleias de Deus, e outros livros mais. Só temos 2 Bíblias em Slim, Thomas Nelson, maravilhoso. Procure a gente ali fora, por favor, viu? Abençoe nosso ministério, e Deus vai continuar te abençoando. Aleluia. Quem gostou, diga amém. Glória a Deus. Próximo mês nós temos outro. Pastor Paulo, vai ser lá, viu? No próximo, lá na Filadélfia. E eu quero dizer para vocês que eu me preocupei demais. Na hora que eu vi a chuva caindo, a tristeza bateu. Mas eu estou alegre aqui com vocês aqui, viu? Não veio todo mundo, mas estão de parabéns aí. Isso é esperável. É óbvio que a gente não alcança os 100%. Mas no próximo aí, venha você e traga aquele que faltou. Tá bom? Ajuda o pastor Ferreira. Compra seu livro ali, livro muito bom. Ajuda eles, né? Nós temos também, antes de nós encerrarmos, nós temos uma lembrançazinha para o pastor Ferreira, rapaz. Está aqui. Essa daqui é
em nome dos obreiros do bairro da Paz, tá? Deus continue te abençoando e obrigadão por toda vez que a gente precisar, o Senhor está disposto. Amém? Quero chamar, vou fazer a oração, aí vocês todos vêm para cá, que eu não posso deixar ninguém sair sem tirar uma foto com vocês, tá bom? Todos os obreiros. Quero agradecer ao meu amigo pastor Rosiel, rapaz, veio aqui conosco, já chegou aqui, né? Veio tarde do serviço, mas obrigado pela sua presença. No próximo mês tem aí, viu? Vou lhe falar a data, aí o senhor vai lá. Vou convidar logo a sua congregação lá com os obreiros para estar lá conosco. Amém? Fechou? A hora. Então vamos se colocar de pé. Nós temos aqui o pastor Nilo. Amanhã o pastor Nilo está completando segunda, né? Mais um ano de vida. E a missionária Amélia, ela preparou alguns negócios ali e convida todos que estão aqui. Terminou daqui, não vai embora não, pode ir para ali, nós vamos fazer uma oração e ajudar o pastor Nílio tomar um caldozinho ali, né? Nós vamos estar chamando ele aqui, vamos estar orando por ele, as suas mãos aí para estar abençoando, e não esqueça, não sai ninguém sem antes tirar foto, tá? Nós vamos tirar foto todos os obreiros. Senhor, meu eterno e soberano Deus, obrigado, meu Pai, por este momento, pela essa palavra, Senhor Deus, que a qual o Senhor colocou ao coração do teu filho. Deus, continue abençoando o pastor Ferreira, Senhor Deus, em tudo que ele fizer. Deus, continua usando o teu servo, meu Pai, de uma maneira especial. Aqui também, meu Pai, está teu filho, pastor Nílio, meu Pai, que a qual, segunda-feira, está completando mais um ano de vida. Quero pedir que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, meu Pai, em tudo, meu Pai, que ele continua grajeando, Senhor Deus, avançando esses anos, meu Pai, que se multiplica, e com saúde, meu Pai, tanto na sua família, como na obra, meu Pai, ser esse homem dedicado, sempre que ele tem sido bem presente na tua obra. Assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Agora leve em paz para os nossos lares, dando uma noite de paz, noite de vitória, abençoando cada um dos teus filhos, qual entraram esta noite neste lugar. Aqueles que se comprometeram, meu Pai, a estar disponível, meu Pai, a estar sempre servindo a tua obra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, todo o povo de Deus possa dizer amém. Agora vem para cá para nós tirar essa foto, tá?